fazendo uma palestra sobre poder transcendental dos mantras. Aí eu achei interessante falarmos sobre mantras, especificamente o mantra Hare Krishna, que é um tema sempre importante, sempre presente. Tanto é que o movimento Hare Krishna recebeu esse nome devido a que os devotos estão sempre cantando nesse mantra, meditando, orando com esse mantra. Esse mantra é a base, não só do movimento Hare Krishna, mas... Obrigado. Como esse mantra, ele é o próprio Yuga Dharma. Yuga significa era, fazendo a referência à era que nós estamos vivendo agora, a era de Kali, e Dharma significa o processo espiritual, processo religioso, mais especificamente Sanatana Dharma, nosso dever com nós mesmos, nós como espíritos. O Dharma significa a ação correta, aquilo que deve ser feito, aquilo que é mais propício, mais inteligente, mais coerente, aquilo que o Deus, o universo e todos esperam de nós. Cada um tem seu Dharma. Então, nessa era que nós estamos vivendo, a era de Kali, que tem sua característica. Na era de Kali, nós que vivemos nessa era há alguns 20, 30, 40 anos, né, dessa nossa existência atual, para nós parece que o mundo sempre foi assim. Mas nós estamos vivendo a influência da era de Kali, que é uma era de 432 mil anos, é a mais curta de todas. Né? Essas eras nós conhecemos como a era do ouro, a era da prata, a era do cobre, a era do ferro agora. Nós chamamos era do ferro porque tudo que na era do ouro tudo que agora é ferro, na era do ouro era ouro. Então tudo passou por uma espécie de transmutação. Tudo é cíclico no universo. Assim como as estações de inverno e verão. Essas são eras cósmicas. Então aqui nós teríamos um pedestal de ouro, microfone de ouro. Né? Seríamos muito mais belos, uma vida muito mais longa, mais puros, inteligentes, sem a mácula de atividades pecaminosas. É interessante, porque imagina uma formiga que vive durante uma semana no inverno. O que ela vai entender do verão, da primavera? Então nós, que temos a mesma insignificância de viver 80 anos dentro de 332 mil anos, o que vamos entender, que alcance teríamos para entender as outras eras que são muito mais longas? A primeira era é 1.800.000 anos. Se não fosse a revelação, a informação. Isso nos permite transcender os nossos próprios limites racionais, sensoriais, entender verdades que não entenderíamos. Isso é a grandeza da literatura védica. Então, esse mesmo que falou o Bhagavad Gita há 5.200 anos atrás, também manifestou-se na Índia, em Mayapur, há mais de 500 anos atrás, como devoto dele mesmo. Interessante, primeiro ele ensinou a teoria, depois ele veio mostrar como se praticar. E ao mesmo tempo ele veio trazer o processo mais coerente, que pode ser aplicado em todas as religiões. Porque esse processo chama-se Sankirtana, é o canto congregacional, o cantar dos santos nomes de Deus. Como nós temos muitas limitações nessa era, embora para nós isso parece ser normal, mas comparando a nossa condição de vida com a vida da era do ouro, nós estamos muito assim, limitados. Então o Srimad Bhagavatam descreve que as pessoas de Kali, dessa era de Kali, elas são muito pouco inclinadas à religiosidade, azarentas, no sentido de já nascem com mau karma,
briguentas, tá? Duração de vida curta, pouca memória. Tá? Então, nesse contexto dessa era onde predomina a hipocrisia e a desavença, isso nós podemos realizar, né? Que na sociedade, entre nações, entre grupos sociais, mesmo dentro de uma família, sempre há hipocrisia e desavença. Tá? Nossos políticos que eu digo, né? A hipocrisia significa que, como a maioria das pessoas não consegue seguir seu dharma religioso, por exemplo, um político não consegue ser reto, honesto, um pai de família, de repente não consegue ser fiel, um filho não consegue deixar de usar drogas. Então, há uma conveniência social para que todos, pelo menos, representem. Um político, pelo menos, representa, principalmente na época da campanha, que ele é confiável, honesto, pai de família é fiel, o filho é seguidor da ética, de moral. Então, como as pessoas, na verdade, não têm uma estrutura religiosa, não têm uma disciplina espiritual para realmente fazer o que deve ser feito, então se contentam em representar. Por isso é a era da hipocrisia, e é o que a gente vê. E desavença porque o que estabeleceria a unidade como fundamento da harmonia social seria a própria religiosidade, os princípios espirituais, o conhecimento. Mas nesse mundo onde o ego sempre está exacerbado, né? Cada um acha que tem a sua verdade, a sua religião, perdeu-se a unidade. Existe muita diversidade, muito conflito, Então, dentro desse contexto, o próprio Krishna, na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estabeleceu um processo que seria acessível a todos, fácil, porque cada uma dessas eras, elas possuem um processo que é coerente às condições da era, da mesma forma que um agricultor ele vai plantar. Ele não vai plantar no inverno uma cultura do verão e vice-versa. Ele deve considerar as condições, as influências. Então, Krishna, quando vem como um avatar, Deus, ele sempre vem trazendo um processo que seja coerente. E qual é esse processo? É o movimento de Sankirtana, que é o cantar dos santos nomes de Deus. Seja lá Jeová, conforme a religião que você segue, e nós é Krishna e Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Então esse mantra ele foi imponderado. E ele possui o resultado de meditar nesse mantra, cantar esse mantra, é o mesmo do que os benefícios obtidos dos processos de outras eras. Então, de um modo geral, esse mantra, ele é um mantra especial, por isso é chamado Maha Mantra. Mas os mantras, de um modo geral, eles têm um poder específico. Existem muitos mantras. Esse é o mantra que nos leva a perfeição, a autorrealização. Porque cada mantra ele tem um propósito. Isso chama-se Vini Yoga. Vini Yoga é ninguém canta um mantra sem um propósito. Om Shri Ganeshaya Namaha. Muitas pessoas adoram ao Deus Ganesha, porque querem ter sucesso nas suas metas. Tá? Ganesha é o santo expedito védico. Tá? Outros adoram Katyayani, que é a deusa que concede bons casamentos. Aqui é para Santo Antônio. Então, existe uma relação com o panteão cristão e védico. Então existem mantras para isso. Os mantras eles têm um poder de sintonia, porque no universo e o Jung que eu diga, Carl Gustav Jung, a questão, ele é um ocidental que descobriu ou que valorizou, que trouxe para o Ocidente os arquétipos. Então nós vemos Sarasvati, Shiva, Brahma, Vishnu. Eles são personalidades que existem, não é mitologia.
Isso é uma verdade transcendental. E cada uma dessas personalidades é uma figura arquetípica, porque elas representam um poder, uma força, uma possibilidade. Por exemplo, Sarasvati é a deusa da sabedoria, da arte, né? Da música por excelência. Então, alguém que deseje ter sucesso na música e conhece a cultura védica, ele pode adorar Sarasvati, ele pode adorar Lakshmi, se ele deseja riquezas. Então, Om Shri Lakshmi Namaha. É o Lakshmi para se tornar, é o mantra para se tornar rico, opulento. Mas não é um interesse nosso aqui, ninguém. Santa Cecília, que é da música também. Então, corresponde como Minerva, né? Corresponde também a... E nós vemos que essa alusão a essas divindades existem em todas as culturas, porque eles existem realmente. Só que, dentro do contexto científico atual, tudo foi relegado à mitologia. Mas nós sabemos que isso é uma verdade transcendental. Então, metafísica pelo menos. Então, voltando à questão, cada mantra ele tem um propósito, ele tem um alcance, ele tem uma sintonia. Como eu dava o exemplo do... Ninguém mais escuta rádio mundial. Mas no meu tempo só existia isso. Você queria escutar uma programação de rádio. Em 1968 eu gostava da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Então quando eu sintonizava, eu entrava em contato com aquela rádio. Lá estava o Big Boy, Ritmos de Boate. Eu tinha que buscar lá no Rio de Janeiro, porque música internacional aqui era meio difícil no final dos anos. Mas eu sintonizava com aquela rádio e lá tinha aquela personalidade, né? O Big Boy, que era uma pessoa que trouxe aqui para o Brasil a música. Então eu tinha uma sintonia. Se eu já passasse por uma outra rádio, podia ter música gaúcha e não era o meu. Entende? E assim os mantras também, eles estabelecem uma sintonia com planos superiores do universo. Você pode sintonizar com o mundo de Shiva, se você deseja ter poderes místicos ou a renúncia, para a renúncia, né? Adorar Shiva. Então, existem divindade, 36 milhões de semideuses. E cada um é detentor de um poder. Cada um é um administrador de um determinado departamento do universo. E os Vedas apresentam hinos e mantras, processos. Tá? Inclusive, existe uma história interessante que ilustra bem isso. Mas cuidado com o que deseja. Tá? Porque o desejo, o pensamento, ele tem poder, ele é um ímã, ele vai atrair. Então nós temos que aprender a desejar. Então essa história conta de um shivaísta, isso eu contei ontem. 2 vezes o mesmo tema é bom para fixar. Tinha um amigo meu, Dhanananda, que era servo do Chandramukha, e eu via todas as palestras dele e conhecia todas as analogias, exemplos e passatempos. Né? Mas isso é bom, você fixa. Então esse ele queria muito poder, ele era muito ambicioso, era um jovem, e ele ouviu dizer que adorando Shiva ele poderia conseguir a pedra filosofal, porque a esposa dele é Durga, e Durga é a mãe natureza, é a detentora de todo o universo, é a personificação do universo. Então, personalidade mais rica, mais... Shiva não, Shiva é renunciado, mas a esposa dele é... Então, ele praticou muita austeridade, muitos sacrifícios, durante muitos anos, até que Shiva se satisfez com essas austeridades e manifestou-se para ele. E então ele prestou reverências em êxtase, e Shiva, estou satisfeito com as suas austeridades, quero outorgar-lhe um desejo, satisfazer um desejo. Então ele imediatamente, eu desejo a pedra filosofal. Aí Shiva falou, você sabe o que significa isso? Essa pedra dá muito poder, você tem estrutura para isso? Eles têm. Eu fiquei muito tempo praticando austeridade para obter isso, e agora
É o que eu desejo. Então Shiva está bem. Não muito longe daqui existe uma caverna onde está meditando um yogi, uma pessoa santa chamada Sanatana Goswami, discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. Ele tem essa pedra filosofal. Diga-lhe que eu te enviei. Então ele imediatamente prestou reverência para Shiva e afoito, né, foi até lá. Quando chegou, viu Sanatana Goswami cantando Hare Krishna, o mantra Hare Krishna, em Samadhi. Ele prestou reverências e explicou tudo para Sanatana. Sanatana, você quer a pedra filosofal? Está ali. Estava ali, no canto da caverna. Ali, como que jogada ali, empoeirada. Aí ele pegou aquela pedra assim, e agradeceu, e prestou reverências e partiu. Mas no meio do caminho ele começou a conjecturar, né? Eu fiquei tantos anos para obter essa pedra e parece que Sanatana Goswami, eu não vi nenhuma riqueza ali naquela caverna, pessoa completamente renunciada, e a pedra rejeitada no canto da caverna. É dito que no mundo espiritual todas as pedras são pedras Chintamani, pedra de toque, né? Pedra que transforma tudo em ouro. E nessa dúvida ele teve que voltar. Uma porque, devido a que ele era muito ambicioso, ele pensou, não, se ele deixou essa pedra, menosprezou, porque ele deve conhecer algo ainda mais valioso. E o que será? Um ambicioso nunca tem limites, né? E depois, por que ele rejeitou essa pedra, né? Ele ficou tão curioso que voltou, prestou reverências e perguntou, se essa pedra é tão valiosa, por que você não se tornou rico, opulento? Eu vejo aqui muita simplicidade, né, sua. E por que você desprezou ela? Aí Sanatana Goswami, eu posso revelar isso para você e mostrar algo mais valioso, mas você terá que jogar essa pedra no rio. Aí ele ficou, eu jogar essa pedra no rio? Mas ele confiou no santo, porque os santos não mentem, né? Quem é santo mesmo não mente. E aí ele jogou a pedra no rio, e quando voltou, Sanatana Goswami chamou ele, e no ouvido esquerdo cantou o mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Ele disse, mas esse mantra eu conheço. Todas as pessoas cantam esse mantra, algumas pessoas santas, né? Você já está já era conhecido, né? Ele ficou decepcionado, né? Como esse mantra pode ser mais? Aí Sanatana Goswami explicou que o objetivo, a riqueza que se obtém cantando o mantra Hare Krishna é resgatar a eternidade, a bem-aventurança, que implica numa relação com Krishna, e a plenitude da consciência, do conhecimento. Então imagina, né? Eternidade, conhecimento pleno e bem-aventurança. E essa pedra pode te dar muita riqueza e muitos problemas também, enquanto você estiver vivo. Depois, provavelmente você vai ter que pagar um mau karma acumulado por ter abusado da riqueza. E ele entendeu isso. Depois, quando uma personalidade poderosa te inicia no mantra, aquele mantra tem o poder de te despertar, de te purificar imediatamente. E então ele começou a praticar esse mantra e se tornou uma personalidade muito avançada, muito. Então nós temos esse mantra, tá? Mas isso não está dentro dos valores materiais desse mundo. Então temos que entender o valor dele e por que esse mantra ele pode trazer, resgatar esse poder da eternidade, da bem-aventurança, da consciência plena. Porque o mantra Hare Krishna e Rama, essas três palavras, elas não são diferentes do próprio Krishna. Porque ele é absoluto. Quando se trata de uma personalidade absoluta, a sua forma, como estamos vendo lá, Krishna, a sua morada, sua parafernália, o seu nome não é diferente dele.
Porque se alguma coisa pudesse se separar dele, ele não seria absoluto. Visto que o conceito de absoluto é aquilo que inclui tudo. Nada pode estar separado. Então, isso é uma facilidade que nós temos. O nome de Krishna não é diferente dele. Aliás, o mantra Hare Krishna é uma encarnação sonora de Krishna. Nessa era, Krishna se manifesta na forma de som. Ele pode assumir a forma que quiser. Então, quando nós estamos cantando esse mantra, que ele também é uma oração, ele é mantra para meditação e para oração. Que o significado como oração é: por favor, Senhor, ocupa-me em teu serviço. Serviço amoroso, serviço devocional. Porque ou estamos a serviço da ilusão, mundo material, Maya, ou estamos a serviço de Deus, Krishna. Então o que nós queremos, e a própria palavra Hare provém de Hara, que é Srimati Radharani, a consorte de Krishna, que personifica a devoção. Então queremos ser influenciados pela espiritualidade. Porque agora estamos, de um modo geral, influenciados por Maya, pela energia material. Por isso estamos aqui, para cultivar, para mudar o tipo de influência. Krishna significa aquele que é todo atrativo, porque possui todas as opulências ilimitadamente, e Rama, fonte de todo prazer. Então, quando invocamos esse mantra, estamos sintonizando com Krishna. Estamos sintonizando com a morada de Krishna. Como no rádio você sintoniza com uma programação e vai ouvir aquelas músicas, comentários, notícias. Cada mantra te põe em sintonia com uma dimensão. Cristo falava: muitas moradas na casa de meu Pai. E os mantras te dão um acesso sonoro. E começa a estabelecer-se um intercâmbio. Então começa uma revolução silenciosa. Às vezes parece que nada está acontecendo. Todo dia eu canto mantra e eu sou eu mesmo. Mas está acontecendo uma mudança. Esse mantra ele tem o poder de purificar o karma também. Reduzir que o mau karma, tanto o bom karma como o mau karma, são problemáticos porque nos prendem nesse mundo. E o mantra Hare Krishna também nos protege da influência da era de Kali. E nos permite ver Maya, entender Maya. Porque existem duas realidades, a material e a espiritual. E esse é o começo da espiritualidade, é entender isso. Mas se você vive num mundo em que só viu matéria e pensa que é matéria, pensa que é esse corpo, então você não sabe que existe outra realidade. Você nem vai começar a se buscar a liberação. Sempre dou exemplo: se você está num planeta onde tudo é azul, ou tudo é preto, ou tudo é vermelho, você não sabe que o teu planeta é vermelho, que o teu planeta é azul ou preto. Só tem uma cor, não tem relação, uma comparação, uma referência. Da mesma forma, se só vive na ilusão, não conhece Deus, Krishna, a verdade transcendental, então você pensa que sempre foi assim. Agora, quando num planeta azul, você vê um traço vermelho, aí você entende que o teu planeta é azul. E se você vive uma vida completamente condicionada pela ilusão, pelo mundo material, e alguém fala: não, você não é matéria, você é espiritual, Deus é espiritual, existe o mundo espiritual. Aí você começa a entender que existem duas realidades e começa a se posicionar, se situar, cultivar, a buscar a sua verdadeira identidade. E ontem eu estava falando, Sócrates falava: conheça-te a ti mesmo. E Cristo falava: buscai a verdade e ela te libertará. E quando se ouve isso, não, o que é conhecer-se a si mesmo? E essa verdade, tudo parece misterioso. Um dia eu vou conhecer essa tal de verdade. Os Vedas são bem categóricos. O conheça-te a ti mesmo é entender que você está num corpo formado por terra, água, ar, mente. Terra, água, ar, éter, mente, inteligência, falso ego. 8 elementos.
Mas você é composto de 3 elementos espirituais, que é o que você é. O primeiro elemento que compõe o eu é Sat. Sat quer dizer o poder, a natureza de ser eterno. Quer dizer, o tempo não influi no eu. Tanto é que nós podemos ver que no decurso de uma vida nós temos um corpo infantil, um corpo adolescente, um corpo de criança, um corpo na maturidade, depois a velhice, depois que esse corpo já não tem condições de ser a morada de um espírito, você passa para um outro corpo. Então, isso mostra que nós somos eternos, nós como espíritos. E o outro é Satit, outra qualidade é Chit. Nós somos plenos de consciência. Quando eu falo plenos de consciência, não quer dizer que nós temos todo o conhecimento detalhado, acadêmico desse mundo, porque isso é inútil. Quando eu falo pleno de consciência, é saber quem você é, quem é Krishna, o mundo espiritual, aquilo que é definitivo, que é do nosso verdadeiro interesse. E a outra qualidade é Ananda. Por natureza, nós somos bem-aventurados. Nós somos destinados ao prazer sempre crescente, não o prazer dual desse mundo, mas um prazer sempre crescente, sempre renovado. E nesse mundo, como eu estava falando ontem, nós nem temos prazer mesmo. Nós temos alívio do sofrimento. Dormimos porque queremos aliviar-nos do cansaço. Acordamos porque não queremos dormir mais. Tá? Comemos porque queremos nos aliviar da fome. Não comemos mais depois que comemos bastante, queremos jejum. Então sempre somos jogados nessa dualidade e chamamos isso de prazer, cada vez que você está aliviando. Veja a nossa situação, né? Mas o verdadeiro prazer não depende dessa dualidade. Onde quer que você esteja, você sempre está desfrutando dessa bem-aventurança. Então, conhecer-se a si mesmo significa saber que eu sou espírito, que eu sou Satchitananda. E que eu devo estar, de uma forma coerente, vivendo num mundo onde tudo é assim. E ter um corpo que também é Satchitananda. Isso é a autorrealização, a busca da autorrealização. Então, quando você conhece isso, você sabe o que tem que ser feito. Aquilo que é, o que não é. Neti, neti, neti. Você sempre vai vendo. O que não é temporário, o que não é pleno de consciência, isso é material. O que não é fonte de bem-aventurança é material. E o que traz eternidade, bem-aventurança, consciência plena, isso é espiritual. Então você começa a discernir. Então você vê o Bhagavad Gita, qual é o tema do Bhagavad Gita? Ele fala de coisas eternas, que te levam à bem-aventurança, que te dissipa a ignorância. E cada verso do Bhagavad Gita é um mantra. Porque cada verso desse é capaz de mudar os seus vrittis. Tá? Os vrittis são as nossas impressões. Os budistas chamam de agregados. Aquelas coisas que a gente acumula, conceitos, medos. Né? Então, vamos supor que você tem um vritti, que é a ilusão de não, em algum momento, em algum lugar, eu vou ser feliz nesse mundo. Depende de eu conseguir, de eu alcançar isso, eu vou lutar para isso. Aí você lê um verso do Bhagavad Gita que Krishna fala: desde o planeta mais insignificante ao mais elevado, todos são lugares temporários e miseráveis. Aí pronto, acabou o vritti. Entende? E essas concepções que nós temos. Então esse é um mantra que vem e muda. O mantra ele reestrutura nossa mente. Porque a mente ela pensa, sente e deseja. Então nossos pensamentos podem estar completamente influenciados pelo mundo físico, material. Nossos sentimentos podem estar completamente influenciados também, condicionados, tá? E desejos também, desejos relativos à gratificação dos sentidos. Então nossa mente pode estar, como a maioria das mentes, no movimento centrífugo, para fora.
Porque os sentidos vão buscar os objetos dos sentidos sempre voltados para fora. E existe um movimento centrípeto que é o que o mantra traz, que te leva para dentro. Existe um mundo interior. Cristo falava, o reino de Deus está dentro de vós. Não precisamos procurar fora de nós. Nós temos já isso, já somos Satitananda. Vida espiritual significa resgatar aquilo que já somos. Então o mantra ele trabalha isso, ele muda gradualmente. O teu pensar, o teu sentir, desejar. Você começa a desejar a autorrealização, a espiritualidade, desejar a Krishna. Quando você deseja Krishna, você vai desejar o bem de todos. Você, no mínimo, vai ser uma personalidade querida por todos. Você vai aperfeiçoar sua vida. Os seus desejos vão mudar. Como Krishna já te esclareceu, você vai desejar coisas que são permanentes, reais. Porque os Vedas explicam que se alguma coisa não pode ser permanente, ela não é real. Só o que é permanente é real. Então, todas as coisas que a gente está acostumado a se relacionar não são reais, são formas temporárias, efêmeras, fantasmagóricas. Não são reais. Todas as coisas, elas aparecem, são imanifestas, se manifestam, depois se tornam imanifestas. Então, o nosso desejo muda. Então, a Krishna sempre aconselha Prabhupada, nosso mestre, os mestres, o próprio Cristo falava, acumular na terra os tesouros que as traças não roem, que a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam. É exatamente isso. Busque aquilo que é eterno, que é valioso, que você vai ter sempre. O resto, temporário. Então, com a ajuda do mestre espiritual, da escritura, das pessoas santas que estão praticando, da presença divina que está dentro de nós, nós podemos ser orientados. Porque cada um de nós tem uma condição específica, né? Cada um de nós é uma individualidade. Mesmo sabendo que nós somos espírito, que tudo é ilusório, não vamos amanhã abandonar tudo. Nós temos uma relação com o mundo. Temos uma família, temos trabalho. Tá? Então nós vamos aprender a lidar com isso. Você pode ser a mesma pessoa, só vai mudar a consciência. Você vai entender que tudo pertence a Deus. E deve ser usado para Ele. E para nós também, nós temos a nossa cota. Se você é filho de um pai muito rico, você não pode dizer que tudo é teu, mas tu está desfrutando junto, desde que haja uma harmonia nisso. Então, sabendo que tudo pertence a Krishna e que tudo vem dele, ele é a causa de tudo, já muda o nosso ego, o nosso intento de querer dominar, apropriar-se aquilo que não é nosso. Nada nesse mundo nos pertence. Tanto é que nós não podemos segurar nada, né? Tudo passa por nós. É a coisa mais óbvia, mas a gente tenta, né, desesperadamente se apegar e buscar prazer. Mastigar ou mastigado? E é assim, como a alma é destinada ao prazer, se nós não temos o prazer superior para substituir pelo inferior, vamos ficar com o inferior. E esse é o ensinamento que Krishna dá no Bhagavad Gita. Temos que substituir, não reprimir. Aqui nós não estamos proibindo nada, não queremos reprimir nada, estamos só informando. Primeiro vem a informação, depois vem a realização. Sabedoria é quando a teoria se encontra com a experiência. Então essa é a sabedoria. E o mantra é um veículo poderoso para isso. Nessa era, principalmente. Temos muitos mantras, né? Existe o mantra Gayatri também. Om Bhurvuvah Svatat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Em que se medita
Assim como o sol, com sua luz e seu calor, nos entusiasma, o calor entusiasma, e a luz nos dá poder de discernir, que ilumina os 3 mundos, né? O mundo físico, o mundo astral e o mundo celestial. Assim como o sol atua nesses 3 mundos, trazendo o discernimento, que isso aconteça na minha vida espiritual. Então, esses mantras, eles têm esse poder. Vejam, o mantra Gayatri, ele é cantado no momento específico, 3 vezes ao dia. Mas pela manhã ele é cantado no Sandhya da manhã, que é quando a noite e o dia que está nascendo não podem ser distinguidos. Tá? Existe um momento de transição que você não sabe se é noite ou dia. De tarde também. Então só se vai dizer bom dia ou boa noite. Por isso que os ingleses têm good evening. É um momento. Então nesses momentos de transição que se canta o Gayatri. E de manhã cedo você canta o Gayatri, e em outro lugar do planeta que ele está girando, para aquela outra pessoa é o momento dele cantar o Gayatri, e assim o Gayatri é cantado 24 horas por dia. E quando você canta o Gayatri, você entra nessa corrente. Você colabora com essa corrente e recebe. Por isso que é muito importante. Seria, né, se a gente tivesse uma vida de monge, né, de poder viver só para a vida espiritual. Mas aí você recebe e dá, você entra nessa corrente. E eu tive uma experiência interessante sobre isso. Eu deixei de ser o agente para ser, como se pode dizer, eu senti que eu não estava cantando o Gayatri, eu estava sendo cantado por ele. Entende a diferença? Eu me dei conta, e aí é justamente essa corrente, essa energia, não é eu que estou cantando, isso está se manifestando em mim. Deixa o ego de lado, né, que eu estou controlando, que eu estou fazendo, não, você se abriu para isso. E o mantra Hare Krishna, quando você canta, por outro lado, nós temos uma prática de cantar, meditar. Existe um horário bom para isso, que é para quem pode, 1h30 antes do nascer do sol, se chama Brahma Muhurta. Se você não usa esse horário para tomar chimarrão, temos que acordar bem cedo, primeira coisa, o ritual do chimarrão. Tá? Você pode meditar um mantra Hare Krishna e também você vai viver isso. Experiências muito interessantes. Que estabelece. Porque a mente ela é muito flutuante e instável. Outra coisa que Krishna diz. Sempre onde quer que a mente divague, devido à sua natureza flutuante e instável, tentem parar a mente por um momento. Principalmente se ela vê que você quer parar ela. Aí só tem que, por isso se aconselha a contemplar a tagarelice da mente, o fluxo interminável de desejos, pensamentos, sentimentos. E o mantra você canta até cansar, até que ela cansa. Aí para. Aí quando a mente para, então aí você começa. E o próprio cantar do mantra, ele atua como meditação no sentido de que você canta o mantra Hare Krishna, escutando Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, concentrando só no som, sem pensar mais nada, nem desejar mais nada, nem sentir mais, só o mantra. Mas isso é difícil porque surgem muitas coisas, preocupações e aí você observa a sua mente, você observa seu corpo, né? Quando você está com frio, calor. Até os devotos têm uma definição. Agora estou na corpórea. Quando vê alguém que está preocupado, assim, com frio, você não está com frio, o teu corpo está com frio. Às vezes a pessoa fica completamente influenciada por essa condição. A luxúria nem se fala.
A luxúria é algo que perturba, né? Cupido é poderoso. Krishna se chama Madana Mohana, que ele é tão atrativo que até Cupido se atrai por ele. O Cupido que escraviza todos nós com a luxúria. Mas quando ele vê Krishna, nem ele resiste. Então, a mente ela pode ser purificada, pode ser mudada. Você canta um mantra e vê as nuances da sua mente, seus desejos, seus sentimentos. Aí Krishna fala, puxa de volta sua atenção, sob o controle do eu. Porque é o eu que está mandando aí. Quem está meditando não é a mente, não é a inteligência, nem o ego falso, muito menos o corpo. Quem está meditando é o eu. Então você se dá conta. E às vezes começa a cantar o mantra e especular filosofias, e também tem que parar. Então é a corpórea, como eu estava falando, e quando você está nos pensamentos, e aí está na mental, medos, e é mental. Depois quando está no intelecto, está no processo especulativo. E quando está no ego, às vezes você consegue com muito esforço parar a mente, parar a inteligência. Aí quando você se dá conta que teve sucesso, vem o ego, eu sou o cara, consegui. Aí tudo tudo ruiu. Que nem aqueles castelos de carta, né? Um toque em falso. E o ego é assim. Ele vai se apropriar, que é o orgulho ou o egoísmo, né? Desde você estar cantando, tá? Quando você canta bem é um perigo. Qualquer coisa que você faça bem, um pintor, sempre o ego está aí. Quando as pessoas começam a elogiar, aí o ego dá, dessa vez eu sou o melhor de todos. E desfruta. Às vezes está fazendo uma oferenda para Krishna, está cantando para ele, e todos estão cantando no Kirtan, e o ego vem e diz, hoje eu estou arrasando. Então o ego é o mais difícil, porque ele está sempre querendo usurpar a sua experiência espiritual. Só quando você acredita mesmo que como Chaitanya fala, você tem que ser mais humilde do que a grama, mais tolerante do que uma árvore. E não é muito difícil, por isso que Cristo falava, orai e vigiai. Sempre cantando Hare Krishna e vigiando. Porque o ego é o mais difícil de perceber. Às vezes a gente está sempre no ego, se comparando com os outros. Porque está no ego. Então o processo de cantar um mantra é estar com Krishna. Se você está com Krishna, não tem lugar para o ego, falso ego. Não tem lugar para a mente mundana, não tem. Por isso que nós estamos aqui. Não tinha lugar para nós no mundo espiritual. Então, por isso a gente está aqui. Mesmo que alguém diga, quer ir para o mundo espiritual agora, a gente não aguenta nem um minuto. Por causa, só os puros aguentam. Tá? Ele aguentou 2 meses com o Harakanta. Ali a coisa... Tudo é questionável, mas ali é... Então o mundo espiritual é muito austero para quem tem o ego. Tá lá você tem que ser talvez uma folha de grama, ou um servo mais... Se você não tem amor para fazer isso, você vai... Eu vim para o mundo espiritual para... Que nem uma vez falei para a Radha Gopinath. Você vai ser cozinheira lá em Vaikuntha. Ela cozinha muito bem. Prabhu também. Cozinheiro de Narayana. Aí se você não tem pureza de fazer isso amorosamente, chega lá e pensa, nossa, eu fiz isso toda a minha vida no mundo material, agora eu vou ter que fazer eternamente isso, cozinhar. Eu vim aqui para me aposentar, entende? Só para dar um exemplo. Mas se você tem amor por Cristo, faz tudo o que precisa ser feito com o maior prazer. Então a gente está aqui porque merece. Mas somos bem-aventurados no sentido de que temos informação do Bhagavad Gita, né?
temos associação, temos um programa, temos um processo, um desejo de resgatar. Então eu aconselho todos a experimentarem esse mantra, o mantra Hare Krishna. Que esse mantra, ele tem poder. Assim como uma nota de 100 reais tem poder de 100 reais. Todos gostam dessa nota de 100 reais. Eu sempre dou um exemplo, alguém pode desenhar uma nota de 100 reais mais bonita, né? E pode tentar defender, não, essa nota vale mais porque é mais bonita, mas não está autorizada, então não vale. Então existem muitos processos de mantras, mas se não está autorizado, ele não vai ter o poder. E esse mantra tem o carimbo de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Então tentem praticar, que vocês vão sentir a mudança. Eu estou particularmente há 37 anos. E é muito prazeroso isso. É muito prazeroso. No começo a mente grita, não quer isso. É como um cavalo, não quer ser domado. Mas quando a mente para, isso é muito prazeroso. Porque você sente prazer de chamar por aquele que você ama. Nome de um filho, de um amigo. Então, se você está num processo que você está cultivando o amor a Deus, deve ser muito prazeroso. E esse mantra era secreto. Ramanujacharya, ele foi iniciado pelo mestre espiritual. Isso acho que foi no século XVIII. Ele foi iniciado pelo seu mestre espiritual e o mestre ensinou o mantra Hare Krishna como prêmio da sua autorrealização. Medite nesse mantra. Cante esse mantra, mas não revele esse mantra. É só para quem está preparado. Então ele foi na sacada da casa dele e começou a cantar esse mantra e ficou em êxtase imediatamente, porque ele era puro, santo. E ele sentiu tanto prazer, e a primeira coisa ele pensou, me trouxe tanto benefício, eu que sou tão caído. E por que isso tem que ser secreto? Por que todas as pessoas não têm acesso a esse mantra? Aí ele pensou, se meu mestre me amaldiçoar, se eu for para o inferno, não importa. Desde que as pessoas tenham o mesmo benefício que eu estou tendo. Isso é uma história verídica. Aí ele chamou a todos, Ele era uma pessoa conceituada, Ali ele era muito erudito, então todos davam crédito a ele. Ele chamou muitas pessoas ali na praça e começou a ensinar a cantar o mantra, e todos fizeram um kirtana e ficaram assim, em êxtase. E logo alguém foi falar para o mestre que o Ramanujacharya tinha sido recém-iniciado nesse mantra. O mestre pediu para ele guardar segredo e ele desobedeceu, revelou para todos. Então o mestre mandou chamar ele. Ele prestou reverências e falou para o mestre, o senhor pode me mandar para o inferno, me amaldiçoar, mas eu não posso aceitar que esse mantra seja secreto, porque isso traz benefício a todos. Aí o mestre viu a sinceridade dele, a humildade dele, e como ele tinha o desejo de que as pessoas realmente se beneficiassem disso, olhou para o discípulo e disse, hoje você me superou. Então é muito importante, isso tem uma história. E agora ele está sendo distribuído assim, então. Mas temos que distinguir entre um diamante e um cristal de rocha. Temos que saber distinguir. Porque para muitos é mais um mantra. E tem pessoas que nem sabem o que é um mantra, querem saber. Mas para quem vê que isso é um diamante, vai se beneficiar muito. Então, Jai, todas as glórias, Srila Prabhupada. Se alguém tem alguma pergunta. Pode falar desde que era começou, que cada etapa, eu sei que estamos na era de Kali? Então, a anterior foi a do Apara Yuga,
que é a Era do Cobre, cujo avatar foi o próprio Krishna. E o processo era a adoração nos templos. Na anterior, Treta Yuga, o avatar foi a Jagya, que era uma encarnação de Indra, que ocupou uma encarnação de Vishnu que ocupou a posição de Indra, que ensinou o processo de praticar grandes sacrifícios. E na primeira era é a Kapila Deva, que é a era do ouro. Então essas eras, elas se sucedem eternamente. E nós provavelmente já estivemos. Eu sempre digo, né, que nós já estivemos em Satya Yuga. Satya Yuga, todas as pessoas são santas, não existem atividades pecaminosas, né? Muitos se liberam Satya Yuga. Nós não nos liberamos Satya Yuga, passamos para Treta Yuga. Não conseguimos em Treta Yuga, passamos para Dwapara Yuga e agora estamos aqui em Kali Yuga. Que nem aqueles alunos que vão ficando. Mas agora estamos com um processo bem facilitado. Quem não pode cantar esse mantra? Então cada era tem uma característica, cada era tem uma duração. As pessoas em Satya Yuga viviam 100 mil anos, depois passaram a viver 10 mil anos, depois 1000 anos, agora 100 anos, quem consegue. Então tudo empobrece, na verdade. Depois tudo volta a ser opulento de novo. São ciclos da opulência para a degradação. Se na primeira era existia uma religiosidade completa, nessa era existe quase um materialismo completo. Mas em cada era existe uma assistência, né? Um avatar que vai ensinar o processo. Sempre temos chances, oportunidades. Nunca estamos desamparados. Mas temos o livre-arbítrio, né? Para aceitar ou não. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, né? O foco da aula é a questão do Mahamantra, mas muitas pessoas hoje em dia questionam os processos religiosos e tal. Se eu pensasse em Krishna 24 horas por dia, seria a mesma coisa que eu cantar o Mahamantra? Nós usamos o Mahamantra e todo o sadhana para chegar a essa perfeição. É o que Krishna fala: pense sempre em mim, torne-se meu devoto. Tá? Claro que se uma pessoa consegue pensar espontaneamente sempre 24 horas por dia, ele já está. Existe uma unidade entre pensar em Krishna, cantar o mantra Hare Krishna, tudo isso faz parte da mesma. Até tem... importante é se ocupar para servir Krishna. Até o Prabhu Mahendra sempre falava, né? Falava que os que construíam... O Mahendra, ele tem uma personalidade histórica, faz parte da história aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um devoto no limiar da fossilização também, como eu. Ele é um dos precursores do movimento lá em Santa Catarina, né? E ele que comprou as deidades de Jagannatha na Índia, teve todo um passatempo, né? E ele também, ele é engenheiro, construtor, ajudou a construir o templo de Nova Gokula, né? E por ele estar trabalhando, né, no templo, ele não podia seguir às vezes todo o sadhana, né, e ir para o programa, né, de manhã cedo, né? Então ele descobriu uma citação de Prabhupada, um respaldo da sua posição, que Prabhupada dizia: de onde vêm todos esses devotos que estão construindo os templos da ISKCON, quando estavam construindo na época de Prabhupada, que ficam todo o tempo ali trabalhando, né? E eles estão até dispensados de cantar Hare Krishna, desde que eles estejam ali ocupados, né, nesse serviço. Estão dispensados de ir porque há muita variedade de serviços, mas o importante é chegar a essa perfeição de... Krishna fala: pense sempre em mim, torne-se meu devoto. Se o que você fizer chega a essa perfeição, perfeito. O que precisa é isso. Ou estamos sempre pensando em Krishna ou em Maya.
E o cantar do mantra Hare Krishna é um meio poderoso para se chegar a essa plataforma. Mas se um cristão, por exemplo, consegue pensar sempre em Deus, se absorver, nunca cantou Hare Krishna, ótimo. O importante é isso, seja um cristão, um islamita, um budista, que consiga chegar a essa perfeição. Seja por um processo ou por outro, ele está na perfeição. E tem muitas pessoas santas na história do cristianismo que estavam, vejam São Francisco, por exemplo, são pessoas absortas, pessoas que aceitaram o martírio, tudo, porque estavam sedentais. Eles nunca cantaram Hare Krishna, mas eles conseguiram orar, pensar em Deus, servir e ocupar sua mente. Tá? Nós seguimos esse processo. Tá? E quando eu falo cantar Hare Krishna, também falo em cantar os nomes de Deus, Alá, Jeová, outras religiões que têm nomes de Deus, porque o nome de Deus tem esse poder. Isso é importante. Nós aqui no movimento Hare Krishna não somos fanáticos, sectários. Nós nos identificamos com esse processo. Quem também se identificar é bem-vindo. Mas não é o único processo que existe. Hoje estamos falando sobre mantras. Mais alguma pergunta? Alguém? Podemos servir a praçada aos encarregados?